Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Excel com propósito. Meu nome é Felipe Freitas e hoje as nossas dicas são sobre como inserir e formatar números no Excel. Vamos lá? Então vejam, aqui tem três situações que são três das mais utilizadas no Excel. O Excel trabalha muito bem com informações quantitativas, com dados numéricos. E existem diferentes maneiras de formatá-los, mas as três principais são como número, como moeda, quando a gente utiliza dados financeiros, por exemplo, e percentual. Número, vamos dar aqui um exemplo, eu vou digitar um número qualquer, 75.000. Moeda, eu vou digitar um valor que depois nós vamos transformar em moeda, 4.552,78 centavos. E percentual, eu também vou colocar algum percentual, 0,87%, que nesse caso eu vou colocar como número decimal, 0,87. Bem, a gente precisa formatar esses números para que eles de fato reproduzam a informação que a gente deseja trabalhar na nossa equipe. E o Excel, ele torna esse processo de formatação muito mais simples, muito mais fácil. Então vamos no primeiro caso, que é um número simples, 75.000. Por exemplo, 75.000 unidades de alguma coisa que eu vendo. Então, para que eu possa formatar isso como um número e qualquer usuário entenda esse dado de maneira mais rápida e fácil, eu posso vir aqui na guia Página Inicial, na aba, na área Número, e utilizar ou os botões de acesso rápido ou a guia de formatação. A guia de formatação é essa guia, esse botãozinho bem aqui, que vai permitir que você faça várias formatações distintas no Excel. Nesse caso, por exemplo, nós clicaríamos aqui em número e ele formataria no modelo de número. Uma outra maneira de fazer isso é você utilizar um atalho do Excel que é Ctrl, Shift e o número 1 do teclado. Então, se eu apertar em Ctrl, Shift e o número 1, veja que o Excel já formata como um número, tá? E ele ainda vai além e já insere aqui o separador de milhar, que é esse pontinho que separa, quando eu tenho os milhares ali do meu número inserido. É uma outra forma rápida de fazer o mesmo processo. Para moeda é algo muito parecido. Nós podemos acessar a guia de formatação ou os botões rápidos. Então eu vou dar aqui o exemplo do botão rápido, que é esse botãozinho que tem uma cédula e algumas moedas representadas aqui. Então você vai clicar e escolhe qual a moeda que você está utilizando. Então eu, por exemplo, vou colocar português, real, e ele já formata aqui no modelo, vejam, contábil, 4.552,78 centavos, ok? Existe uma formatação também no Excel, que é a formatação específica de moeda. Essa formatação vai ter basicamente as mesmas características da contábil, tem algumas diferenças que a gente vai deixar para um outro vídeo. Mas se você quiser formatar de fato como moeda, você pode clicar aqui, moeda. Observa que muda um pouquinho o formato, o R cifrão já ficou colado no número que você inseriu. E essa formatação ela tem um atalho também. Você vai no teclado e vai apertar em Ctrl, Shift e o número 4 no seu teclado. Esse atalho, Ctrl, Shift 4, também permite que a célula seja rapidamente formatada como moeda. E a última dica vai para o percentual. O percentual também tem um botão de rápida formatação. Você pode clicar aqui nesse símbolo de percentual e automaticamente o seu número que estava antes como decimal já é convertido para visualização percentual. Uma outra forma de fazer isso também é utilizando atalhos de teclado. Você vai apertar em Ctrl, Shift e 5. Ctrl, Shift e 5 no seu teclado e ele também converte para o percentual. Aqui vão alguns cuidados com a formatação de números no Excel. Geralmente a gente usa, para que a visualização de alguns números fique um pouco mais simplificada, dois recursos que o Excel traz, que é de você ampliar ou ocultar ou reduzir a exibição de dígitos após a vírgula. Por exemplo, esses dois botões aqui nesse campo de número, este aqui, por exemplo, aumenta casas decimais e este diminui casas decimais. Se eu fizer isso nessa informação, 4.552,78, vamos supor que você vá ampliar as casas decimais. Então, se eu vou ampliar, não tem problema, vão apenas aparecer mais zeros à direita. Mas,
Se eu reduzir as casas decimais para que não apareça nenhum número, nenhum dígito após a vírgula, o Excel ele vai fazer visualmente o arredondamento desse número. Então, essa informação que aparece como R$ 4.553, na verdade, não é R$ 4.553. O Excel apenas ocultou os dígitos após a vírgula porque o usuário pediu que isso fosse feito. Se você ampliar os dígitos, você vai ver que, de fato, eu tenho R$ 4.552,78. Esse erro é muito visto em planilhas de Excel. Pessoas acharem que basta ocultar os dígitos após a vírgula que eu estou arredondando o número. Não, você não está. O número permanece o número original. Às vezes há divergências de balanços, de DREs, etc., exatamente por se achar que esse tipo de recurso faz arredondamentos, quando na verdade ele não faz. Para você arredondar números no Excel, você vai utilizar algumas funções específicas, que também são assuntos para outros vídeos. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até a próxima.